Beba na garrafa. Não, vai vir aqui. É importante um copo. copo. Tá vindo, eu pedi. Deixa. Enquanto ela pergunta a live ali, a gente pega lá. Tá vindo é por lá? Eu já pedi. Você pode ficar aqui que eu peço lá. Fantasticamente confuso. Poderia ter pegado o copo aqui. Pode começar. Presidente, boa tarde. Presidente Lucas Teixeira, do Portal UOL. Presidente, ontem o TSE concedeu 116 direitos de resposta para vocês rebaterem o presidente Jair Bolsonaro. Hoje de manhã ele seguiu falando algumas das fake news, né? Algumas coisas que são questionadas pela sua campanha hoje em um culto. Vocês pretendem, qual será a sua estratégia para tentar rebater essas coisas? Como é que o senhor está vendo isso? Porque agora tem uma semana e às vezes não sobra tempo para tudo, né? Olha, primeiro nós vamos continuar pedindo o direito de resposta sobre todas as mentiras que forem contadas na campanha. Ou seja, não é possível, nós no Brasil não tínhamos esse hábito. Eu já disputei 5 eleições para presidente da República. A gente nunca teve o hábito de sobreviver à enxurrada de mentiras que é contada todo santo dia. É, na verdade, uma indústria de produção de mentiras uma atrás da outra, coisas que a gente acha até inverossímil, coisas que a gente acha que o povo não pode acreditar de tão berrante que é, mas eles fazem. Ou seja, então a minha campanha e o PT, nós vamos tentar recompor tudo aquele que a gente tiver direito de resposta, nós vamos brigar para ter direito de resposta e tentar fazer com que o povo possa votar no dia 30 com base numa lógica de verdade, com base em umas coisas que está acontecendo. Por exemplo, um presidente que passa 4 anos sem dar o aumento do salário mínimo acima da inflação, quando chega na véspera da eleição, ele diz que o ano que vem ele vai dar. Um presidente que faz um Auxílio Brasil para terminar dia 31 de dezembro, quando chega agora, porque nós falamos que vai continuar, ele disse que vai continuar, mas não mandou na LDO. Um presidente que inventa mentiras que eu não vou repetir aqui, porque são coisas tão grosseiras que não compensa a gente responder, sabe, para vocês. Mas nós vamos tentar restabelecer a verdade. Nós vamos continuar brigando, os advogados vão continuar. Toda e qualquer mentira contada pelo meu adversário, nós vamos entrar com o direito de resposta, porque é o mínimo que a gente tem que fazer para que o povo brasileiro possa votar com base na verdade, com base numa coisa lógica, com base no sonho de futuro que ele tem e não com base no pesadelo de umas mentiras que são contadas todo dia. Isso ofende a sociedade, ofende a democracia, isso ofende o público que está ouvindo ou que está acompanhando a campanha. Bom dia, presidente Ivan. Pesquisas têm mostrado uma aproximação do presidente Bolsonaro e sobre a diferença. O senhor ainda numericamente aparece à frente, mas já no empate técnico. Qual é a leitura da campanha do senhor dessas pesquisas que já mostram aí a proximidade? A leitura da minha campanha é que nós estamos certos que vamos ganhar as eleições. Obviamente que nós temos um trabalho para fazer durante uma semana. Nós temos que explicar para o povo quais são as nossas propostas concretas de recuperar a economia, de gerar empregos, de recuperar o poder aquisitivo do salário mínimo, da reconstrução do Minha Casa Minha Vida, da reconstrução do programa Bolsa Família, com R$150 para cada filho até 6 anos de idade. Ou seja, a gente vai tentar, nessa última semana, fazer um trabalho muito intenso, inclusive para conversar com as pessoas que estão indecidas, com as pessoas que não votaram por qualquer motivo. A gente vai tentar conversar, inclusive com milhares de jovens que tiraram o título de eleitor e não compareceram para votar. Nós vamos fazer um trabalho na rede, restabelecendo sempre a verdade e chamando o povo para votar, como também nós vamos utilizar o nosso programa de televisão e as nossas conversas nos atos públicos para que a sociedade se mobilize e no dia 30 compareça em massa para votar, para ver se a gente restabelece a democracia no Brasil. Porque o que está em jogo nesse instante não é mais a campanha de um homem contra outro homem, de uma mulher contra outra mulher, de um partido contra outro partido. O que está em jogo, na verdade, é se a democracia vai prevalecer nesse país, a gente vai viver a barbárie da mentira, a barbárie do genocídio, a barbárie da falta de respeito com o povo brasileiro. É isso que está em jogo. E por isso nós vamos fazer
sabe, uma campanha muito intensa nas redes, na televisão e nas nossas participações em atos públicos para restabelecer a verdade no país. Você falou em aumento real do salário mínimo. Já é um indicativo da política econômica que vocês devem propor, se for eleito, de onde viriam esses recursos para esse aumento real do salário mínimo e manutenção do auxílio emergencial ou Bolsa Família? Olha, o indicativo é daquilo que nós fizemos quando estávamos no governo. No Brasil, sempre se ousou dizer, antes do nosso governo, que não era possível aumentar o salário mínimo porque causava inflação. E nós provamos durante todo o período que nós governamos que a gente, além de recompor o poder aquisitivo com a inflação, a gente dava um aumento real com base no crescimento do PIB dos últimos 2 anos. E isso não causou nenhuma inflação. E a economia suporta isso, porque essas pessoas que vão ganhar um pouco mais, vão gastar um pouco mais, vão consumir um pouco mais, o governo vai arrecadar um pouco mais, e é uma coisa que funciona perfeitamente bem. Ou seja, é importante que a gente tenha em conta que aquele dinheiro que a gente investe em política social, que a gente investe para que as pessoas possam comer, que a gente investe para que as pessoas possam viver minimamente decente, aquilo é um investimento importante e nós vamos ter que arrumar dinheiro. Por isso é que nós vamos começar o governo fazendo a economia voltar a crescer com quase todas as obras do PAC, sabe? Que não foram inauguradas por nós, de que eles não fizeram, nós vamos retomar praticamente todas as obras que for necessárias retomar. Nós vamos tentar colocar dinheiro disponibilizado de financiamento para investir em pequeno e médio empreendedor. Nós vamos voltar a organizar a cooperativa por esse país. Nós vamos fazer uma economia envolvendo a sociedade para que ela participe ativamente com a sua criatividade. Além do que, nós vamos tentar fazer com que haja investimento direto na economia brasileira. O Brasil faz exatamente 4 anos que não conversa com ninguém. Ninguém vê ao Brasil, o Brasil não vai a lugar nenhum, porque ninguém quer receber o presidente. Nós vamos restabelecer a relação diplomática do Brasil com todos os países da América Latina, com todos da Europa, com todos da África, com os Estados Unidos, com a China. E eu tenho certeza que isso é uma coisa extraordinária para recompor a base de credibilidade que as pessoas sempre tiveram no Brasil. Eu tenho dito 3 palavras que eu considero mágicas para você poder governar um país. Primeiro, o governante tem que ter credibilidade. Segundo, o governante precisa garantir estabilidade. Terceiro, tem que ter previsibilidade. E isso nós já fizemos e já provamos que a economia volta a crescer. É por isso que no meu período de governo a economia cresceu em média 4,5%. Hoje a economia está crescendo 1%. Sabe, porque não há sequer nenhum alento por parte do governo de que ele vai garantir estabilidade, que ele vai garantir previsibilidade e de que ele vai garantir credibilidade. É um governo que não tem credibilidade porque vive da mentira. Esse governo levanta 1 hora da manhã para contar mentira. Ele às 4 horas da manhã conta mentira. Ele às 8 conta mentira. Ou seja, é um governo que vive de contar mentira, espalhar inverdade, sabe? E aí ninguém acredita, ninguém confia. E por isso a economia brasileira está atrofiada. E nós vamos fazer com que essa economia volte a crescer, porque somente a economia crescendo a gente vai poder gerar emprego, a gente vai poder aumentar o salário e a economia vai voltar a funcionar como funcionava no meu tempo de presidente. É uma motociata. Da campanha quando a gente fala dessa abstenção. Estava num culto com o candidato Bolsonaro e ele pedindo votos. E a gente sabe que também existe desse lado da sua campanha essa preocupação e como convencer os eleitores, aqueles que possivelmente não estiveram no primeiro turno, a se dirigirem às urnas, acima de tudo naqueles locais onde o senhor acabou ficando muito atrás do candidato Bolsonaro. Veja, nós vamos tentar falar com todos os eleitores que por alguma razão não foram votar. Ou porque não tiveram dinheiro para pagar a passagem do ônibus agora, a Justiça já liberou as prefeituras para fazer a concessão do transporte gratuita. Alguma prefeitura pode fazer, alguns estados podem fazer. Eu acho que mais gente vai comparecer. Nós vamos tentar convencer com a juventude
o Brasil que ele precisa criar, por isso ele tem que comparecer para votar. E nós vamos falar com as pessoas que votaram nulo, ou seja, nós temos que tentar mostrar para as pessoas a importância dele votar. Ele votar por ele votar pela democracia, ele votar pela reconstrução da alegria nesse país. Ou seja, se alguém quiser desarmar esse país, tem que votar e votar contra o Bolsonaro. Se alguém quiser educação ao invés de arma, tem que ir votar e votar contra o Bolsonaro. Se alguém quiser mais cultura nesse país, tem que ir votar e votar contra o Bolsonaro. Porque ele, na verdade, é contra tudo isso. Ele é contra a educação, ele é contra livros, ele é contra a cultura, ele é contra o aumento do salário mínimo. Ou seja, na verdade, é um governo que é contra a verdade. É o chamado governo da mentira. Eu nunca tinha visto na minha vida de 76 anos de idade, sabe? Nunca tinha visto tanta mentira contada num único dia. Eu nunca tinha visto uma indústria de mentira, sabe? Que é uma coisa que a sociedade brasileira não tinha esse hábito, né? Então nós vamos ter que restabelecer a verdade, nós vamos trabalhar muito aonde a gente puder trabalhar com a sociedade, no olho a olho, no bate-papo, na internet, na televisão, no rádio. Nós vamos tentar chamar a razão do povo para a importância dele comparecer para votar e restabelecer a democracia nesse país. A gente precisa fazer o povo compreender que ele não está numa disputa normal entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher, entre um partido e outro partido. É entre a democracia e a barbárie. É entre a paz e a guerra. Sabe, é isso que o povo tem que aprender, o que está em jogo. E cabe ao nosso papel informar bem a sociedade. Tentar informá-la para que ela tome uma decisão coerente e certa no dia da eleição. Nós tivemos a primeira experiência de mentira em 2018. Ou seja, a justiça tem se esforçado muito para tentar diminuir o ímpeto da mentira. Mas, como diria minha mãe, a mentira ela voa e a verdade parece que engatinha, ou seja, parece que a verdade não tem a mesma rapidez da mentira. E isso nós vamos ter que lutar. É uma luta titânica, sabe, entre a verdade e a mentira. E nós queremos, sabe, que o povo brasileiro vote pela verdade, porque é ele que vai ganhar. É o futuro desse país que vai ganhar se a gente restabelecer a democracia. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. As ofensas que esse cidadão, que eu prefiro não citar o nome, fez da ministra Carmen Lúcia, não é possível de ser aceita por ninguém que ama a democracia, que gosta da verdade e que respeita os outros. Não é possível. Sabe, ninguém tem o direito de utilizar os palavrões que ele utilizou contra uma pessoa comum, muito menos contra uma pessoa que exerce o cargo de ministra da Suprema Corte. Eu fui informado, mas ainda está muito incipiente, eu ouvi dizer que não só trocou tiro, como ele soltou uma granada. Ele jogou uma granada, sabe, nos policiais. Eu não sei o que está acontecendo, porque as informações estão chegando truncadas, mas me parece que a decisão era que ele saísse da prisão domiciliar e voltasse para a prisão. Eu não sei, é uma questão da justiça, uma questão da polícia. Vamos esperar que daqui a pouco a gente saiba de toda a verdade. Não sei o que ele falou, não sei se ele está fazendo uma live, não sei o que ele está falando. O que eu sei é que não é um comportamento adequado, não é um comportamento normal. Eu antes de ontem, estava em Minas Gerais e a Marina foi jantar no restaurante do hotel e quando ela jantou, que ela levantou, um cidadão que estava com a sua esposa, levantou e começou a chamar ela de vagabunda. Ou seja, isso não acontecia na política brasileira nunca. Nós disputamos tantas eleições, sabe? Há 50 anos que nós disputamos eleições nesse país, a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa,
que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país. Ou seja, ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa, e que espalha fake news o dia inteiro sem se importar se o filho dele está ouvindo a mentira ou não. Ou seja, é desrespeito pela sociedade. Então eu acho que isso gera comportamento como esse do ex-deputado Roberto Jefferson, e gera o comportamento de algumas pessoas que seguem o adversário nosso. Ou seja, não é a primeira violência, eu tenho visto pela imprensa padres sendo ofendidos, padres sendo atacados, pastores sendo atacados, evangélicos que são proibidos de entrar na igreja. Ou seja, é uma máquina de destruição dos valores democráticos. É isso que está acontecendo no Brasil e é contra isso que o povo deve se dirigir às urnas no dia 30 de outubro. É isso. O senhor teme que isso seja usado, essa ação, para atacar ainda mais o judiciário? Olha, veja, todos nós temos que ter um mínimo de bom senso na nossa convivência democrática. Ou seja, nós não podemos tentar aniquilar aqueles que não concordam conosco. Nós não podemos tentar aniquilar a justiça porque ela votou a favor de uma punição, sabe, em A ou B. Ou seja, ou a gente acredita em alguma coisa para estabelecer o funcionamento da democracia, ou você não tem democracia, o mundo vira barbárie. Cada um vai construir o seu mundo, cada um vai acreditar naquilo que ele quer. Sabe? Então, na hora que a justiça toma uma decisão, o jeito que você tem de fazer é recorrer daquela decisão. Sabe? Não é outro. Você não pode ficar ofendendo, porque se você não acredita na classe política, você não acredita no governo e você não acredita no poder judiciário, no que você vai acreditar num regime democrático? Então o Brasil precisa restabelecer a normalidade. E a normalidade no dia de hoje tem cara, tem nome. A aberração política nesse país tem cara e tem nome e todo mundo sabe que é o meu adversário, que mente descaradamente 24 horas por dia, não tem compromisso com a verdade. Sabe, esse cidadão sabe que todas as mentiras que ele está contando, um dia vai virar processo contra ele. E ele sabe que a justiça vai tomar uma decisão. Talvez seja isso que ele tenha medo do seu futuro. Obrigado, pessoal. Obrigado.